Existe dentro de ti, neste exato momento, uma inteligência que nunca dorme, que nunca duvida, que nunca questiona a ordem que recebe. Ela está operando agora mesmo, enquanto lês estas palavras, enquanto teu coração bate sem que precises lembrá-lo, enquanto teu sangue circula sem que conheças o caminho de cada veia. Essa inteligência não tem nome, mas tem poder absoluto sobre cada célula do teu corpo, sobre cada pensamento que se torna forma, sobre cada sensação que interpretas como realidade. E há algo que ela faz melhor do que qualquer outra coisa. Ela obedece. Não ao que dizes em voz alta, não ao que finges acreditar, mas ao que realmente aceitas como verdadeiro no silêncio profundo da tua mente. Joseph Murphy passou a vida inteira estudando esse fenômeno invisível, e o que ele descobriu foi tão simples que a maioria ignorou, tão poderoso que poucos ousaram aplicar. A cura não vem de fora, ela emerge de dentro quando as condições interiores se alinham. E esse alinhamento pode acontecer em 7 minutos. Não 7 minutos do relógio, mas 7 minutos da alma. O tempo simbólico em que a mente consciente finalmente para de lutar. E o subconsciente assume o comando, reorganizando tudo de acordo com a nova instrução que lhe foi dada com convicção. Talvez nunca tenhas pensado nisso dessa forma, mas cada dor que sentes, cada limitação que experimentas, cada padrão que se repete na tua vida é apenas o reflexo fiel de uma crença enraizada no subconsciente. Não é culpa tua. Não escolheste essas crenças conscientemente. Elas foram plantadas quando eras criança, quando tua mente ainda não tinha filtros, quando cada palavra ouvida, cada emoção sentida ao teu redor era absorvida como verdade absoluta. Alguém disse que eras frágil e o subconsciente registrou. Alguém demonstrou medo diante da doença e tua mente interpretou que a doença é mais forte do que a saúde. Alguém repetiu que a vida é difícil, que o corpo envelhece, que a cura demora, e tudo isso foi gravado em camadas profundas da tua consciência, camadas que agora comandam a tua experiência sem que percebas. O subconsciente não julga. Ele não sabe se uma crença é boa ou ruim, verdadeira ou falsa. Ele apenas aceita e reproduz. Ele é como o solo que Murphy descrevia, fértil, neutro, imparcial. Plantas uma semente de medo, ele faz crescer o medo. Plantas uma semente de harmonia, ele faz crescer a harmonia. Não há moralidade nisso. Não há justiça nem injustiça. Há apenas lei, a lei da correspondência mental. A lei que diz que aquilo que aceitas como verdadeiro no interior se manifesta como experiência no exterior. E aqui está o ponto de virada, o instante em que tudo pode mudar. Se o subconsciente obedece cegamente à natureza da crença que recebe, então a cura não depende de nada externo. Não depende de mérito, não depende de tempo, não depende de circunstâncias. Ela depende apenas de uma coisa: da tua capacidade de aceitar uma nova verdade com tanta convicção que o subconsciente não tenha escolha senão obedecer. Mas aqui está o desafio. A mente consciente resiste. Ela foi treinada para duvidar, para questionar, para exigir provas antes de acreditar. Ela olha para o corpo e vê o sintoma. Ela olha para a vida e vê a falta. Ela olha para o passado e vê o padrão repetido. E enquanto ela faz isso, enquanto foca no problema, ela está enviando ao subconsciente a mesma velha instrução. Isto é real, isto é verdadeiro, isto é o que sou. E o subconsciente, fiel servo, continua criando mais do mesmo. É um ciclo. E a maioria das pessoas vive nele a vida inteira sem perceber que a chave para quebrá-lo sempre esteve em suas mãos. Ou melhor, em suas mentes. Murphy descobriu que existem 6 movimentos internos, 6 passos ocultos que acontecem quando a mente se desloca do conflito para a receptividade.
Esses passos não são ações que fazes, são transformações que ocorrem dentro de ti quando paras de tentar e começas a permitir. O primeiro movimento é o reconhecimento. Não um reconhecimento intelectual, mas uma percepção visceral, quase física, de que há uma inteligência dentro de ti que sabe exatamente o que fazer. Ela já curou cortes sem que precisasses pensar. Ela já eliminou toxinas sem que soubesses como. Ela já reorganizou sistemas inteiros do teu corpo enquanto dormias. Essa inteligência não precisa ser ensinada, não precisa ser convencida, não precisa de receitas ou fórmulas. Ela precisa apenas de uma coisa: permissão. Permissão para operar sem a interferência da tua dúvida, sem a distorção da tua ansiedade, sem o bloqueio da tua descrença. E essa permissão é concedida quando reconheces que ela existe e que é infinitamente mais sábia do que a tua mente consciente. Nesse momento, algo se solta dentro de ti. Não há drama, não há estrondo, não há luz celestial. Há apenas uma suavização, um alívio, uma sensação sutil de que não precisas mais carregar o peso sozinho. A partir desse reconhecimento, surge o segundo movimento, a substituição. A mente não pode eliminar um pensamento, ela só pode substituí-lo. Se tentas parar de pensar na dor, o que acontece? Pensas ainda mais nela. Se tentas esquecer o medo, ele se intensifica. Murphy percebeu isso e ensinou que a única maneira de neutralizar uma crença negativa é ocupar a mente com uma crença superior. Não lutando contra o problema, mas contemplando a solução, não negando o sintoma, mas afirmando a harmonia. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quando contemplas a saúde, quando visualizas a integridade, quando sentes a paz como se já fosse realidade, o subconsciente não distingue entre o que está acontecendo e o que estás imaginando. Para ele, a imagem mental carregada de emoção é tão real quanto qualquer fato externo. E quando essa imagem é mantida com convicção, ele começa a reorganizar tudo para torná-la manifesta. Não porque és especial, não porque mereces, mas porque essa é a lei. É assim que a mente funciona. É assim que sempre funcionou. Murphy apenas tirou o véu e mostrou a estrutura invisível desse processo. O terceiro movimento é a unificação entre pensamento e sentimento. Aqui está onde a maioria falha. Afirmam saúde com a boca, mas sentem doença no coração. Declaram abundância com palavras, mas carregam a vibração da falta. Dizem que têm fé, mas o corpo inteiro está tenso de ansiedade. E o subconsciente, que não escuta palavras, mas sente vibrações, responde ao que realmente estás emitindo, não ao que finges emitir. Murphy insistia nisso. A cura só acontece quando o pensamento e a emoção vibram juntos, quando não há contradição entre o que afirmas e o que sentes. E isso não se força. Não podes fingir um sentimento. O que podes fazer é desacelerar, aquietar a mente, entrar num estado de relaxamento profundo, onde a tensão se dissolve e, nesse vazio sereno, permitir que a nova ideia se impregne de emoção natural. Não uma emoção fabricada, mas uma sensação genuína de que está feito, de que está completo, de que a ordem já foi aceita e o subconsciente já está trabalhando. Isso acontece em silêncio. Acontece quando paras de tentar controlar e simplesmente te entregas ao fluxo da tua própria inteligência interior. E então vem o quarto movimento, talvez o mais difícil de todos, a não resistência. A mente consciente foi condicionada a lutar. Ela acredita que precisa esforçar-se, precisa forçar, precisa fazer acontecer. Mas Murphy descobriu algo que contradiz tudo o que foste ensinado. O esforço mental impede a manifestação, porque o esforço é uma afirmação de falta. Quando tentas forçar a cura, estás dizendo ao subconsciente: a cura não está aqui,
Eu preciso buscá-la, eu preciso criá-la. E o subconsciente, sempre obediente, responde: está certo, ela não está aqui, continue procurando. É um paradoxo cruel, mas absolutamente preciso. A cura não vem quando lutas por ela. Ela vem quando sossega, quando confias, quando permites. Quando a mente consciente finalmente solta o controle e reconhece que o poder criador já está presente, já está ativo, já está operando. Esses 7 minutos simbólicos que Murphy mencionava são exatamente isso. O tempo necessário para que a mente consciente pare de interferir, para que a agitação cesse, para que a dúvida se dissolva e o subconsciente tenha espaço livre para reorganizar a realidade de acordo com a nova instrução. Não é inação, é rendição inteligente. É reconhecer que há um poder maior do que o teu ego operando dentro de ti e que esse poder não precisa da tua supervisão, apenas da tua fé. O quinto movimento é a substituição de imagens. A imaginação é o instrumento mais poderoso que possuis, mas raramente a usas de forma consciente. A maior parte do tempo, tua imaginação está ocupada repassando memórias dolorosas, projetando cenários de medo, revisitando fracassos do passado. E cada vez que fazes isso, estás instruindo o subconsciente a repetir esses padrões. Murphy ensinava que a imaginação não é fantasia inútil, é o molde da criação. Tudo o que já foi criado pelo ser humano começou como imagem mental. Toda construção, toda invenção, toda obra de arte. E o mesmo princípio se aplica à tua vida, ao teu corpo, à tua experiência. Quando visualizas a harmonia, quando sentes a integridade, quando te vês inteiro, saudável, vibrante, não estás sonhando, estás criando. Estás fornecendo ao subconsciente o molde exato do que queres que ele manifeste. E se mantens essa imagem com convicção, se a impregnas de emoção, se a revisitas diariamente até que se torne mais real do que o próprio sintoma, o subconsciente não tem escolha. Ele começa a dissolver o padrão antigo e a construir o novo. Não instantaneamente, mas inevitavelmente, porque essa é a lei. E a lei não falha. E, finalmente, o sexto movimento, a entrega. Não a entrega passiva de quem desiste, mas a entrega confiante de quem sabe que o trabalho está feito. Murphy explicava que, no momento em que aceitas internamente que a cura já aconteceu no plano invisível, algo muda na tua vibração. Paras de verificar, paras de checar, paras de ficar medindo se está funcionando ou não. Porque a dúvida surge justamente da necessidade de confirmar. E a necessidade de confirmar é uma afirmação de que ainda não acreditas completamente. A verdadeira entrega é quando te sentes em paz, quando te sentes grato, quando segues com a tua vida como se aquilo que pediste já fosse realidade. E nesse estado, algo mágico acontece. O subconsciente, que é literal, que não compreende ironia nem sutileza, interpreta essa gratidão como confirmação de que a ordem foi cumprida. E então ele acelera o processo de manifestação. Não porque fizeste algo heróico, mas porque removeste o último obstáculo, a tua própria dúvida. Esses 7 minutos, portanto, são o tempo simbólico da transformação completa. O período em que a mente atravessa todos esses movimentos e chega ao estado de aceitação plena. E quando isso acontece, quando realmente acontece, a cura não é mais uma esperança distante. Ela é uma inevitabilidade. Mas escuta com atenção, porque isto é crucial. Esses 6 passos não são uma fórmula mágica. Não são um ritual que repetes mecanicamente esperando resultados. São movimentos naturais da consciência quando ela se desloca do medo para a fé, do conflito para a harmonia, da resistência para a receptividade. E isso só acontece quando compreendes de verdade a natureza do subconsciente. Ele não é um servo distante.
Ele é a parte de ti que está conectada à inteligência infinita do universo. Ele é o elo entre a tua individualidade e a totalidade. E ele responde, sempre responde, à qualidade da tua crença. Se acreditas que a cura é difícil, ela será difícil. Se acreditas que leva tempo, levará tempo. Se acreditas que depende de condições externas, dependerá. Mas se acreditas com cada fibra do teu ser que a cura é natural, que é instantânea no plano mental, que já está completa no invisível, então ela se manifestará no visível, não como milagre, mas como consequência. Não como exceção, mas como regra. E aqui está algo que Murphy repetia sem cessar. O subconsciente não distingue entre o real e o imaginado. Lê isso de novo. Deixa isso penetrar. Ele não sabe a diferença entre um acontecimento vivido e um acontecimento intensamente imaginado. Por isso a preocupação é tão perigosa. Porque quando te preocupas, estás imaginando o pior com emoção intensa e o subconsciente interpreta isso como uma ordem. Crie isto. E ele cria. Por isso, tantas pessoas vivem exatamente aquilo que temem. Não porque o universo é cruel, mas porque a mente é criadora e ela cria conforme a natureza da crença dominante. Se a tua crença dominante é medo, criarás experiências que confirmam o medo. Se a tua crença dominante é harmonia, criarás experiências que confirmam a harmonia. É matemático, é preciso, é implacável. E quando entendes isso, quando realmente entendes, percebes que nunca foste vítima de nada. Sempre foste criador, mas criador inconsciente, criando por padrão, criando por hábito, criando por imitação do que viste ao teu redor. Mas agora podes criar conscientemente. Os 7 minutos de que Murphy falava não são literais. Não é que te sentas, meditas 7 minutos e pronto, estás curado. Os 7 minutos são o símbolo do ponto de inflexão, do momento em que a mente consciente finalmente cessa sua agitação e o subconsciente recebe a nova impressão sem contestação. Para algumas pessoas, isso pode acontecer em segundos. Para outras, pode levar dias de prática diária, de repetição persistente, de reforço constante da nova crença, até que ela se torne mais forte do que a antiga. Mas o princípio é sempre o mesmo. Há um momento em que a resistência interna desaparece, em que a dúvida se dissolve, em que a nova ideia é finalmente aceita como verdade, e nesse momento a transformação começa. Pode ser imperceptível no início, pode ser sutil, mas está acontecendo. O subconsciente está reorganizando, está ajustando, está manifestando, e se não interferires com nova dúvida, se não sabotares o processo com impaciência, se simplesmente confiares e permitires, verás o resultado. Não porque mereceste, mas porque essa é a lei. E o que é a lei? A lei é que o subconsciente é servo perfeito. Ele não tem preferências, não tem julgamentos, não tem limites além dos limites que impões através das tuas crenças. Se acreditas que algo é impossível, ele aceitará essa crença e tornará impossível. Se acreditas que algo é natural, ele aceitará e tornará natural. Ele não argumenta, não questiona, não pede provas, ele apenas obedece. E essa é, ao mesmo tempo, a maior bênção e o maior perigo da existência humana. Porque significa que estás criando constantemente, quer tenhas consciência disso ou não. Cada pensamento repetido, cada emoção cultivada, cada imagem mental mantida está sendo processada pelo subconsciente e transformada em experiência. E se não gostas da tua experiência, se sentes dor, se vives limitação, se experimentas desarmonia, a resposta não está em culpar o mundo, em procurar causas externas, em esperar que algo mude lá fora. A resposta está em mudar a crença aqui dentro. E isso é algo que podes fazer agora, neste instante. Não precisas de permissão, não precisas de ferramentas especiais.
Não precisas de anos de estudo. Precisas apenas de compreensão e de disposição para aplicar o que compreendes. Então, como fazes isso na prática? Como aplicas esses 6 movimentos ocultos no teu dia a dia? Começas por aquietar a mente. Encontras um momento de silêncio, mesmo que sejam apenas alguns minutos, onde possas sentar-te ou deitar-te sem ser perturbado. Fechas os olhos, respiras fundo, deixas o corpo relaxar, deixas a mente desacelerar e então, no silêncio, reconheces que há uma inteligência dentro de ti que sabe exatamente como te curar. Não tentas entender como, não tentas controlar o processo, apenas reconheces que ela existe e que é infinitamente sábia. Isso é o primeiro passo. E quando fazes isso, algo se solta. Uma tensão que nem sabias que carregavas se dissolve. E nesse espaço de suavidade, começas a contemplar a solução. Não pensas no problema, não revisitas o sintoma, simplesmente visualizas a ti mesmo inteiro, saudável, radiante. Sentes a sensação de bem-estar percorrendo o teu corpo. Imaginas a energia fluindo livremente. E enquanto fazes isso, enquanto mantens essa imagem, permites que a emoção surja naturalmente. Não fabricas alegria. Apenas te entregas à sensação de alívio, de paz, de gratidão que naturalmente acompanha a imagem de harmonia. E então, em vez de te levantares ansioso para verificar se funcionou, em vez de correr para o espelho para checar se algo mudou, simplesmente sossega. Confias, entregas. Segues com o teu dia sabendo que a ordem foi dada, que o subconsciente está trabalhando, que a cura está em processo, e se a dúvida surgir, e ela surgirá, não lutas contra ela. Simplesmente retornas à imagem, retornas ao sentimento, retornas à aceitação, quantas vezes forem necessárias, diariamente se preciso, até que essa nova crença se torne mais forte do que a antiga. Até que te sintas genuinamente em paz, genuinamente confiante, genuinamente grato antes mesmo de ver qualquer evidência externa. E quando chegas a esse estado, quando realmente chegas, a cura já aconteceu. Ela pode ainda não ser visível aos olhos, mas já é real no invisível. E o que é real no invisível, inevitavelmente se torna manifesto no visível. É lei, é matemática. É a natureza da própria realidade. Murphy dedicou a vida a estudar casos de cura instantânea, cura espontânea, cura inexplicável pela ciência. E o que ele descobriu em cada caso foi sempre o mesmo padrão. Em algum momento, a pessoa parou de lutar. Em algum momento, ela soltou o medo. Em algum momento, ela aceitou a possibilidade da cura com tanta convicção que o subconsciente não teve escolha senão manifestá-la. Não foram casos de mérito especial. Não foram pessoas mais santas, mais puras, mais dignas. Foram simplesmente pessoas que, consciente ou inconscientemente, aplicaram a lei. E a lei não tem favoritos. Ela funciona para todos da mesma forma, sempre. Se aceitas a doença como verdade absoluta, manifestarás doença. Se aceitas a cura como verdade absoluta, manifestarás cura. Não há mistério nisso, não há exceções. Há apenas compreensão ou ignorância da lei. E aqui está algo profundo que precisa ser dito. A cura de que Murphy falava não é apenas física, é existencial. Toda a desarmonia que vives, toda a limitação que experimentas, todo padrão doloroso que se repete é apenas o reflexo de uma crença desalinhada. Solidão é a crença de separação, escassez é a crença de falta, conflito é a crença de divisão. E cada uma dessas crenças pode ser substituída, cada uma pode ser dissolvida, cada uma pode ser curada. Porque não são fatos, são interpretações. Não são verdades absolutas, são condicionamentos. E o que foi condicionado pode ser recondicionado. O que foi aprendido pode ser desaprendido. O que foi aceito pode ser rejeitado. E no lugar da velha crença,
uma nova pode ser plantada. Uma crença de unidade, uma crença de plenitude, uma crença de harmonia. E quando essa nova crença é aceita com convicção, quando é nutrida com atenção, quando é protegida da dúvida, ela cresce. E ao crescer, ela transforma tudo. Não dramaticamente, não explosivamente, mas inevitavelmente. Então percebe, não há nada de místico nisso, não há nada de sobrenatural. É tudo natural. É a natureza mais profunda da mente humana, operando conforme foi projetada para operar. O problema é que nunca te ensinaram isso. Nunca te disseram que és criador. Nunca te explicaram que o teu subconsciente está constantemente manifestando conforme a natureza das tuas crenças. E então, viveste a vida inteira criando por padrão, aceitando o que te foi dito, reproduzindo o que viste, temendo o que aprendeste a temer. Mas agora sabes, agora compreendes. E essa compreensão muda tudo, porque não podes mais fingir ser vítima, não podes mais culpar o destino, não podes mais esperar que algo externo venha salvar-te, porque o poder sempre esteve dentro de ti, sempre esteve, apenas adormecido, esquecido, ignorado, e agora está sendo relembrado. Os 7 minutos, então, são o símbolo de um despertar. O despertar da consciência para o seu próprio poder. O reconhecimento de que não há separação entre ti e a inteligência infinita que criou tudo. Há apenas uma mente, uma consciência, uma vida. E tu és expressão individual dessa totalidade. E como expressão individual, tens acesso ao poder total, não parcial, não limitado, total. Mas esse acesso só se torna real quando acreditas que ele existe, quando confias que ele responde, quando te entregas ao fluxo da tua própria sabedoria interior. E isso não é fé cega, é fé baseada em compreensão, é confiança baseada em lei, é certeza baseada em experiência, porque quando aplicas o princípio, quando realmente aplicas, vês o resultado, e cada resultado fortalece a tua fé, e cada fé fortalecida torna o próximo resultado mais rápido, mais claro, mais profundo, até que chegas ao ponto em que não há mais dúvida. Há apenas conhecimento. Conhecimento de que és criador, conhecimento de que a mente é o único poder, conhecimento de que a cura não é milagre, é natureza. E quando vives a partir desse conhecimento, quando respiras esse conhecimento, quando tomas decisões baseadas nesse conhecimento, tudo muda. Não de repente, não com fanfarra, mas de forma constante, progressiva, inevitável. Cada área da tua vida começa a refletir a nova crença. Cada relação começa a harmonizar-se. Cada desafio começa a dissolver-se. Cada sintoma começa a desaparecer. Não porque és especial, mas porque finalmente estás operando em alinhamento com a lei. E a lei recompensa o alinhamento, sempre, sem exceção, sem demora desnecessária. O único atraso é o atraso da tua própria aceitação. O único obstáculo é o obstáculo da tua própria dúvida. Tira a dúvida e o caminho está livre. Tira a resistência e o poder flui. Tira o medo e a harmonia se estabelece. É simples, é profundo, é verdadeiro. Murphy não inventou esses princípios. Ele apenas os observou, os testou, os articulou de forma clara para que outros pudessem aplicá-los. Ele viu que a mente humana é governada por leis, assim como o corpo é governado por leis, assim como o universo é governado por leis. E a lei mais fundamental de todas é esta: aquilo que aceitas como verdadeiro se torna tua experiência. Não porque o universo está te testando, não porque precisas merecer, mas porque essa é a natureza da criação. A mente consciente escolhe, o subconsciente manifesta, e entre a escolha e a manifestação há apenas um requisito: convicção. Convicção inabalável de que aquilo que desejas já existe no plano invisível e está agora se tornando visível. E essa convicção não é algo que forjas,
é algo que emerge naturalmente quando compreendes a lei, quando confias na lei, quando te entregas à lei. Então, neste momento, enquanto estas palavras ainda ecoam na tua consciência, podes fazer uma escolha. Podes escolher continuar vivendo como viveste, aceitando o que sempre aceitaste, criando o que sempre criaste. Ou podes escolher aplicar o que acabaste de compreender. Podes escolher reconhecer a inteligência interior. Podes escolher substituir a crença de limitação pela crença de plenitude. Podes escolher unificar pensamento e sentimento. Podes escolher soltar a resistência. Podes escolher visualizar a harmonia. Podes escolher entregar-te à certeza de que está feito. E se fizeres essa escolha, se realmente a fizeres, não uma vez, mas persistentemente, diariamente, fielmente, verás que os 7 minutos não são apenas um símbolo. Eles são uma realidade. Porque há um momento, e ele chegará, em que toda a resistência interna desaparece, em que toda a dúvida se dissolve, em que toda a crença antiga é substituída pela nova. E nesse momento, nesse exato momento, a cura acontece, silenciosamente, naturalmente, inevitavelmente, porque essa é a lei, e a lei não falha jamais.